Inglaterra, fala assim, mas a gente está um pouquinho cansado já, né, amor? Não sei como é que vai ser esse voo, vou acordar só no Brasil mais tarde, mas nós já fomos em 4 países, né, esses 7 dias aí. Madrid, aí fomos em Paris, aqui em Inglaterra, e fomos anteontem, sexta-feira, fomos na Escócia. Só na Escócia eu dei 23 mil passos. Que ela queria, não, vem um negocinho ali, vamos vir rapidinho ali, sobe aqui, vamos pra cá. Eu estou sem perna. Estive lá com o pastor Leandro, lá em Epsom, ministrei quinta-feira aqui para a Catedral Sul, e hoje estarei com os irmãos aqui, Vanessa ministrou também, então foram dias assim, maravilhosos. A minha gratidão, não há palavras para descrever, né? A nossa gratidão ao pastor Jackson, ao pastor Akemi, toda a equipe aqui da Catedral, pastor Paulo, pastora Marta, todos os irmãos e amigos que nos acompanharam aqui e que nos constrangeram com tanto carinho. Também quero agradecer lá o restaurante Nandos, que a gente conhecia lá. Né? Queriam me levar para comer comida brasileira. Eu falei, não, eu quero nessa daí. Eu não comi tanta pimenta como o pai do pastor Jackson, mas e tantos outros. Ontem fomos no Byron, não é? Byron, amém? Byron, e hambúrguer e por aí afora. Realmente estou impactado com a cidade de Londres. Os nossos guias turísticos de Londres também. Dá um aplauso aí pelos pastores aqui da igreja. Foi muito bom. Tem gente que vem para Londres para comprar roupa, não é? Roupa, perfume. Minha esposa veio aqui, foi no shopping, comprou Joe Malone, né? Tá indo para cá. Eu fui no mercado. Estou levando para casa uma azeitona que eu gostei, um spray de limpar-pia que eu gostei também, que eu que limpo a pia lá em casa. No Brasil, comprou o que lá? Falei, eu comprei uma azeitonazinha, um spray, uma geleia. Coisa de... Oh, Jesus, me dá graça. Mas estamos muito, muito, muito felizes por tudo aquilo que o Senhor tem feito aqui e pelo que nós temos visto o Senhor fazer aqui na Catedral. Bom, vamos à palavra. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 40. Versículo 33. Êxodo 40, 33. Vamos refletir um pouquinho sobre esse texto aqui. Eu acho que tem essa imagem aí. Se tiver, Êxodo 40, 33. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga help me. Tá aqui. Então vamos lá. Vamos então à palavra. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. E assim Moisés terminou a obra do tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia a nuvem ficava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos dirige nessa manhã, libera sobre a nossa vida uma palavra de direção, ó Deus, para que a gente, como família, como igreja, para que a gente experimente, ó Deus, todos os benefícios de estarmos debaixo da Tua direção. Pai, que a Tua palavra possa nos confrontar, nos confortar e nos direcionar à nova etapa, ao novo nível daquilo que o Senhor deseja revelar a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, esse texto é um texto icônico, né? Um texto célebre da Bíblia, que fala sobre quando Moisés termina de construir o tabernáculo, a igreja ambulante que andava pelo deserto, e pela primeira vez Deus se manifesta ali na forma de nuvem. E a gente vai ver em todo o livro de Êxodo que o Senhor se manifestava no tabernáculo, descia para se manifestar com o seu povo que estava em processo de viagem. Lembra que Deus tira o povo do Egito, 430 anos de escravidão,
E Deus então diz a Moisés: Moisés, eu tenho uma terra prometida, uma nova etapa, um novo tempo para esse povo viver. E para esse povo viver essa nova etapa, entrar na terra prometida, eu vou precisar que esse povo atravesse o deserto. Então o deserto na Bíblia nos remete a uma história de libertação, de graça de Deus sobre a vida do povo, mas o deserto para nós hoje funciona como uma metáfora, ou uma analogia, melhor dizendo, uma maneira de nós entendermos que o Senhor também está nos atravessando por um deserto. Deserto na nossa vida é uma jornada, não é? Uma jornada que a gente faz saindo de um passado, não é? Que todos nós temos, um passado difícil, um passado de dor, um passado de escravidão, porque Deus quer nos levar para uma nova terra, uma nova etapa, uma fase de liberdade, uma fase da glória de Deus. Mas o grande problema que o povo enfrentava aqui é o problema que a gente enfrenta, é que a Bíblia diz que Deus não podia tirar o povo do Egito e levar diretamente para a terra prometida. A Bíblia diz que essa travessia levaria mais ou menos 15 dias. Está lá em Êxodo. E Deus fala assim: olha, eu não posso levar o povo por esse lugar, por essa travessia rápida. Eu preciso levar o povo por um outro caminho que levaria mais ou menos 40 dias. Não era 40 anos, é para ser 40 dias só. Porque o povo é escravo, lembra? A mente de escravo. Eles não estão acostumados a enfrentar inimigo, a viver por conta própria, não é? A criar sua família, a viver de uma maneira livre. Eu vou levar o povo por um caminho um pouco mais longo, para que o povo se adapte, para que o povo tenha uma mudança na sua mentalidade, para que eles consigam de fato experimentar e usufruir de tudo aquilo que eu tenho para eles na terra prometida. E Deus leva o povo por esse caminho, e ao longo desse caminho Deus se manifesta ao povo, Deus cuida do povo na travessia do deserto. Então, irmão, eu não sei qual que é a etapa do deserto em que você está vivendo hoje na sua vida, mas o que nós cremos e a palavra nos ensina é que o Senhor vai cuidar de você nesse deserto. Quero falar sobre isso, o cuidado de Deus na jornada da nossa vida. O cuidado de Deus ao longo desse processo. Parece que você está sozinho, talvez eu penso, pregando para alguém aqui que está cansado, enfrentando um tempo de adversidade, luta, dificuldade, questões que envolvem a sua vida, talvez nessa terra, que é uma terra, como o pastor mesmo disse, uma terra em que você é um imigrante. Não existem dificuldades inerentes à sua posição, ao seu status, ao momento da sua vida. Mas eu quero declarar para você, irmão, que nesse momento, nesse processo, Deus está cuidando de você. Ele não só está cuidando, como Ele vai revelar o seu cuidado em algumas etapas que eu gostaria de compartilhar com você aqui. Entendendo que o propósito de Deus para o povo no deserto e para a nossa vida nunca foi sobre provisão, mas sempre foi sobre direção. Deus dirigiu o povo em detalhes para que o povo entrasse na terra prometida. Então grave isso aqui. Deus está muito mais preocupado com o meu crescimento do que com o meu conforto. Você pode dizer isso para alguém? Deus está interessado no teu crescimento mais do que no teu conforto. E por isso, muitas vezes, Deus vai permitir que você passe por situações desconfortáveis para que isso gere crescimento na sua vida. É igual o pai com o filho, não é? Eu tenho 2 filhos, o Pedro e a Rebeca. E Pedro, põe a foto para mim da minha família, se tiver e puder colocar. Pedro é muito arteiro, muito. Rebeca é uma menina assim, uma leite. Rebeca é maravilhosa. Toca teclado, uma princesinha como está aqui. Pedro, essa cara do Pedro. Aqui, essa parte da família aqui é igual. Tomar cuidado aqui para não brigar comigo depois. Igual. Eu descobri que a igreja metodista é metódicos, né? A gente é meio metódico, né? Minha filha, mesmo DNA e parece. Essa parte da família aqui, acho que Deus derramou alguma coisa na hora ali, e aí ficou uma coisa... São iguais os dois. Então, para os filhos é assim, não é? Às vezes o filho chora, ele quer alguma coisa, e você fala assim: não, filho, não vou te dar. Porque o pai está preocupado com o futuro, não é? Então a gente disciplina, a gente briga, a criança não gosta, fica chateada, não entende nada na hora. Mas por quê? Não tem porquê. Você não vai entender se eu te explicar. Então é melhor você se submete, obedece, porque no futuro você vai agradecer esse aprendizado que você está tendo agora. Porque eu, como pai, estou preocupado em você crescer, filho. Eu não estou preocupado em você estar confortável. Então Deus, Ele é o personal trainer da nossa vida.
Eu lembro que a Vanessa começou, agora ela faz crossfit, tá, né? Tá chique. Mas lá no passado, amor, vai pra academia, vamos lá. Ela ia lá e ficava lá fazendo aquele exercício assim, levezinho, né? Sem peso. Eu dizia, não, tá errado. Aí tinha uma personal trainer com uma pessoa lá, e lá empurrando, colocando peso, e na perna, aí a mulher gritava, e o personal, vai, é isso mesmo. Esse é Deus na sua vida, não é? Deus, se a gente for colocar peso para fazer exercício, você bota 10 quilos. Se vir um personal, ele põe 20, 30 e fala assim, eu vou te ajudar, né? Ele ajuda, só que não ajuda nada. Ele fica ali só para mostrar para você que você é capaz de carregar aquilo ali. E aí no futuro, quando você está lá todo bonitão, sarado, forte, não é? De quem foi a glória de tudo isso? Foi do personal trainer que não desistiu de você, que investiu em você, que acreditou que você tem capacidade de carregar isso aí. Esse é Deus na sua vida. Deus, ele vai proporcionar algumas coisas e vai atravessar você por alguns desertos, não é para te matar, mas é para preparar você para a terra prometida, para o lugar que ele já está preparando para você. Então, aquilo que eu falei um pouquinho quinta-feira aqui, o que Deus tem para você já está pronto, mas eu preciso me preparar para aquilo que Deus já fez para mim. Então, para eu amadurecer, para eu crescer, Deus vai me atravessar por algumas jornadas, algumas lições da vida. E uma dessas lições mais importantes é que a vida com Deus, eu devo caminhar com Deus por sua direção e por sua presença. E não apenas por uma necessidade ou apenas em busca de alguma provisão. Tem pessoas que estão interessadas em andar com Deus por aquilo que Deus pode dar. E o problema é que o Satanás potencializa isso, facilitando algumas coisas para a gente, proporcionando algumas portas para a gente, e acaba confundindo a gente. Vou explicar isso mais à frente. Mas Deus está ensinando para o povo que eles deveriam caminhar com Ele por causa da sua direção, por causa da sua presença. Quando eu tenho a presença de Deus, quando eu caminho pela presença de Deus, todas as outras coisas Deus coloca sobre a minha vida. Então, irmão, nesse ano aí, nessa outra metade do ano, eu quero declarar que você e a sua casa vão caminhar debaixo da presença de Deus. Que tudo aquilo que você precisa para experimentar o sobrenatural de Deus é a presença de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque eles estavam num lugar improvável. Os inimigos eram poderosos, indo atrás deles. Eles não tinham capacidade de arma, guerra, eram escravos, 430 anos como escravo. Não tinham habilidade, mentalidade para enfrentar aquele povo do Egito. Eles atravessando o deserto, sol escaldante de dia, frio à noite, a roupa não rasgava. Por quantos perigos eles passaram. Então não havia, era um ambiente hostil, não havia nenhuma possibilidade humana deles saírem vivos ou vitoriosos desse deserto. Mas por causa da presença de Deus, a promessa de Deus se cumpriu sobre a vida deles. Então, de tudo aquilo que você precisa carregar nesse ano, eu sei que você está preocupado com o aluguel, com a comida, com a roupa, com tantas outras, com os inimigos, com a dificuldade, com o documento, mas de tudo aquilo que você precisa, o mais importante é estar debaixo da direção de Deus e andar na presença de Deus na sua vida. Então, o primeiro elemento que a gente vai ver aqui é a nuvem. Fala assim, nuvem. Êxodo 13, 21, diz assim, durante o dia a nuvem ia na frente deles, para mostrar o caminho. Durante a noite ia na frente a coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudessem andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia diante deles durante o dia, e a coluna durante a noite. O primeiro elemento que demonstra para a gente o cuidado de Deus na nossa travessia, e eu estou falando isso aqui para a sua vida hoje, é a nuvem. A nuvem era para eles o GPS divino no deserto. Eles não sabiam por onde andar, não sabiam o que tinham que fazer, qual o próximo passo. E é exatamente isso que muitas vezes nós vivemos, não é? A gente quer entender com Deus qual que é o próximo passo. Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Que decisão tomar? Eles estavam no deserto e não tinham absolutamente nada que pudesse direcionar eles na direção certa para o lugar em que Deus tinha para eles. Então, se eu não tenho direção, fica fácil eu me perder. Se eu não tenho um GPS, uma coordenada, é como você sair de casa hoje, ainda mais aqui em Londres, não é? Só com o endereço na cabeça, você vai chegar muito atrasado, vai se perder no caminho, o caminho vai ser muito embolado, além de ter que andar 20 milhas por hora. Então, se você tiver um GPS, colocar no Waze, o Waze vai te dizer quais são os obstáculos no caminho, quais são os perigos, a rota mais rápida. Então, a nuvem para eles era
o Waze espiritual, sobrenatural e divino para que eles estivessem abrigados ao longo da travessia naquele deserto. Além disso, a nuvem também servia como proteção do sol escaldante do dia. Então a nuvem, além de direcionar, ela também protegia. O sol de 55 graus, quem já esteve em Israel, se não vai na caravana do pastor, é uma maravilhosa experiência, incrível. Você vai ver que é muito calor durante o dia e muito frio à noite. De dia, com certeza, aqueles homens iam morrer iam ficar com muito calor, iam perder, iam ficar desidratados, iam morrer naquele sol, aquele calor. Mas a Bíblia diz que a nuvem estava o tempo inteiro com eles, os direcionando e os protegendo daquele sol. Naquele tempo, inclusive, as primeiras pessoas que fizeram essa questão de ser guiado, não é, sol, estrela, etc., são os árabes. Não é? Então, naquele tempo, as pessoas elas eram direcionadas por um caminho mais rápido ou por um caminho diferente pelas estrelas. As estrelas mostravam para as pessoas por onde elas deviam caminhar. Ou talvez o perfil da nuvem, ou alguma montanha, alguma cordilheira. Então esse era o caminho padrão que as pessoas seguiam. Eu imagino que alguém daquele tempo devia falar: Moisés, eu conheço aqui esse negócio de nuvem aqui, de caminho, está errado esse caminho aí. Tem um caminho mais rápido. Tem outro jeito de seguir a caminhada. A estrela está mandando a gente ir para cá. Canaã fica para esse lado. Aí eu imagino Moisés como líder, tem que ensinar o povo: ó, gente, eu sei que vocês têm um caminho mais rápido. Existe talvez alguma estrela aqui que quer guiar vocês por aqui, mas nós vamos ficar debaixo da nuvem do Senhor. Irmão, isso vale para a tua vida, porque às vezes você vai querer ser tentado a andar por um caminho que você acha que é o mais fácil. Você vai ser tentado a entrar por um caminho que alguém está direcionando você. Algum caminho que parece ser o mais próspero, parece ser o caminho óbvio, mas para você chegar na terra prometida, guardado pelo Senhor, você não vai poder sair debaixo da nuvem do Senhor. Querido, em nome de Jesus, para clarear para alguém, nesse ano, nesse restante de ano, você não vai ser guiado pela estrela, não vai ser o horóscopo, não vai ser o signo, não vai ser a palavra de alguém lá do Brasil, não vai ser uma direção, um jornal. Quem vai direcionar a sua vida é a nuvem do Senhor na sua casa, é a direção de Deus na sua vida. E tem pessoas que seguem a provisão, né? E elas ficam tentando achar qual é a porta, mas nem toda porta aberta é Deus que abre. E nem toda porta fechada foi o diabo que fechou. Então cuidado para você não andar confundido no meio do deserto, porque no deserto é fácil você se perder. Eu quero andar debaixo da nuvem do Senhor. Eu não vou andar debaixo de provisão, mas eu vou andar debaixo da direção. Sabe por quê? A gente aprende na palavra que quando eu me submeto à direção de Deus, Deus garante também a sua provisão para a minha vida. Tem alguém aqui preocupado com a provisão? Como é que vai ser? Como é que vai ser aí o dinheiro? E de onde vai vir, querido? Não se preocupe com a provisão agora. Esteja debaixo da direção de Deus. Porque se você estiver debaixo da direção, Deus vai enviar a provisão dele para você também. A Bíblia nos ensina isso. Quando Jesus foi tentado no deserto, ficou 40 dias em jejum. Logo que ele termina de ser tentado, estão no texto de Lucas, inclusive, quando ele termina a sua tentação, Mateus, e o diabo se apresenta para ele. O que o diabo fala para ele? Ô Senhor, você está com fome? Você está 40 dias com fome? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus responde para ele? Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda direção, toda palavra de Deus. O que é a palavra de Deus para a gente, querido? Isso aqui, ó, fala assim: direção. Essa é a bússola de Deus para a sua casa. Não é o jornal, não é revista, não é rede social. Se eu for guiado por essa palavra aqui, Deus vai garantir a provisão para a minha vida também. Ande debaixo da direção de Deus. A Bíblia diz que quando Isaac, em Gênesis, a Bíblia diz que existe fome na terra. Fome na terra. A Bíblia diz que Isaac, ele intenta ir para um lugar, descer ao Egito. E Deus fala assim: Isaac, não desças ao Egito. Mas Senhor, está fome, está terrível aqui, dá para comer nada e está morrendo. E Deus fala assim: não desças ao Egito. Isaac, fica nessa terra aí. Fica nessa terra. A Bíblia diz que Isaac decidiu obedecer a Deus, mesmo contra toda a lógica humana. Que a lógica humana diz: não tem nada, vamos embora.
Assim como Elimeleque fez com a sua casa, indo para um lugar em busca de alimento, sendo guiado pela provisão. E eu me lembro muito bem que minha mãe me ensinava isso aqui. A gente ia no mercado fazer compra e a gente comia alguma coisa em casa antes do mercado. Eu falava, meu filho, come antes, porque ir no mercado fazer compra com fome é prova. Você vai comprar o que você não precisa, não é? E ela, minha mãe, não vou comprar nada de comida no crédito, que a comida já foi embora e você ainda está pagando. Vamos comer antes, por quê? Porque se eu for ao mercado sem estar alimentado, a minha compra vai ser emocional. Eu vou ser guiado pelo meu estômago, a minha barriga que vai me direcionar. Eu vou sair da minha sanidade e eu vou acabar cometendo um erro, comprando o que eu não preciso. Então é exatamente isso que acontece na vida da gente. A gente às vezes é guiado e a gente é direcionado. O diabo, ele nos confunde em função da nossa necessidade. Mas lembra, eu não vou andar debaixo de necessidade, eu vou andar debaixo de direção de Deus. Isaac decide ficar, obedece a Deus. A Bíblia diz, Deus fala assim, a Bíblia diz, Isaac fala assim, né, a palavra fala, e nessa terra, a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra, no deserto, terra árido, e nessa terra, nesse mesmo ano, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Ele cavou poços, ele enriqueceu, ele prosperou, porque a bênção de Deus não depende da terra, a bênção de Deus não depende só do lugar, a bênção de Deus está ligada à minha obediência, irmão. Eu quero profetizar sobre você, Catedral, irmão, vai ser nessa terra, vai ser nesse ano, você vai prosperar, Deus vai te abençoar, não sai debaixo da nuvem. Fala para trás aí, não sai debaixo da nuvem não, fica debaixo da nuvem de Deus. Não troca a sua bênção por um prato de lentilha não. Tem ideia do que é isso? Esaú trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilha. A necessidade me afasta da direção de Deus. Não, mas o trabalho, eu tenho que trabalhar e fazer, aí falta o culto, aí não está presente em casa, aí não está com a família, não congrega, não ceia, e vai se afastando aos poucos da direção de Deus, por uma justificativa até plausível. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso fazer mais, eu preciso estar em tal lugar, e a gente vai se afastando, e vai se justificando. Mas querido, cuidado, para você não sair debaixo da nuvem de Deus. A nuvem era o que o povo fazia, para onde o povo olhava, assim que eles acordavam. Já diz que eram 2 milhões de pessoas caminhando no deserto, não era fácil. Eles acordavam de manhã, música de acordar de manhã, tem aí? Porque aqui vocês fazem música toda do Pastor Jackson. O Pastor Jackson não está aqui, então vou fazer. Música de acordar. Cadê? Acordei de manhã, primeira coisa que a gente faz de manhã quando acorda, o que é? Pega o celular para ver, está acontecendo, mandaram mensagem, tudo, né? Aquele povo lá, primeira coisa que eles faziam quando eles acordavam, o que era, irmão? Abria a tenda, eles faziam o quê? Olhavam para cima. Dá uma olhadinha para cima aí, ó. Olha para cima. Deixa Deus guiar o teu dia. Olhou para cima, a nuvem está lá? Beleza, a nuvem está, então eu vou ficar aqui. Olhou para cima, a nuvem, a direção de Deus é essa, eu vou ficar aqui. A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, não importa. Está cansado? Está com sono? Não é a hora certa? Não estou gostando? Não quero? Não importa, a nuvem se movia. Vamos montar a barraca, irmão, monta a barraca. Junta tudo, vamos embora, vamos seguir a nuvem. Vamos seguir, porque se a gente perder a nuvem de Deus, a gente vai ficar perdido no deserto, querido. Eu sei que você está cansado, pode estar perdido, confuso. Você pode não entender o que está acontecendo, mas não sai debaixo da nuvem do Senhor. Fica debaixo da nuvem de Deus. Não sai de rota. É interessante essa frase: nem todo avanço te leva para o lugar certo, nem toda pausa é um atraso para o seu destino. Antes de tudo isso, mantenha a sua casa debaixo da nuvem de Deus. Porque quando a nuvem parava, eles tinham que parar. E tem gente que não quer parar quando Deus para. Que a gente acha, o diabo está me parando, e alguém, e o pastor falou uma coisa, e alguém, irmão, calma. Deus sabe o que é o melhor para você. A hora de parar, pausa. Abastece a tua vida espiritual. Dá uma pausa aí, para aí, fica debaixo da nuvem. Deus não falou nada, não há movimento, eu vou ficar debaixo da nuvem. Eu vou aguardar o movimento do Senhor, vou aguardar a direção de Deus. Eu não vou ser dirigido por emoção, eu não vou ser dirigido por achismo, eu não vou ser dirigido por palavra de alguém, eu vou ser dirigido pela palavra de Deus.
Tem problema, você está na sua paradinha inquieto aí. Como a semente fica na terra guardada até ela crescer e nascer, não adianta você queimar a etapa da sua vida. Calma. Segundo elemento no deserto é o fogo. Fala assim, fogo. O Salmo 121 diz que, assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, a tua direita de dia o sol não te ferirá e nem a lua de noite. Salmo 91 fala sobre isso também. Aquele que habita no esconderíssimo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estarás seguro. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga na noite, nas trevas, nem na mortalidade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos verás o castigo dos ímpios. E por aí vai. A nuvem que guardava o povo e direcionava de dia, agora chega a noite, a nuvem sai de cena, a função de dirigir da maneira que é o dia e de guardar o povo do sol de dia, e agora a nuvem se transforma numa coluna de fogo, não só para dirigir o povo, porque Deus tem direção na manhã e à noite. O povo tinha dia que andava de noite também, eles eram dirigidos pela coluna de fogo, mas o fogo era o sinal da proteção de Deus na travessia do deserto. A Bíblia diz que a peste que anda na escuridão, a peste da noite, não vai tocar o seu povo, porque o fogo de Deus espanta os animais peçonhentos da noite do deserto. As cobras, os animais rastejantes que andam no meio da areia, e a cobra que representa, lembra? A serpente, o Satanás. Satanás só respeita, irmão, o fogo de Deus na tua casa. Se você estiver guiado pelo fogo de Deus, Satanás não vai tocar em você. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz que à noite, dos assaltantes, ou dos perigos do deserto, Deus se manifestava numa coluna de fogo diante do seu povo. Imagina de noite, a graça de Deus, o fogo se manifestando, e aquele povo ao redor daquela coluna de fogo, sendo guardados pelo Senhor. A Bíblia nos relata que o fogo se manifesta de várias maneiras na palavra. E o fogo é uma das manifestações do Espírito Santo na nossa vida. Lembra que Deus se manifesta a Moisés numa sarça pegando fogo. Que Elias orou e Deus mandou fogo do céu. Que a Bíblia diz que quando o povo se reuniu, em Atos 2:3, que eles falaram em línguas como se fossem de fogo. O fogo representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, meu irmão, não abra mão do fogo de Deus na sua casa. Não abra mão do fogo do Espírito na sua vida. O fogo que aquece, o fogo que toca, o fogo que cura. O fogo que afasta os animais peçonhentos e as armadilhas de Satanás na sua casa. Eu sei que a gente precisa de tanta coisa, a gente está ligado na rede social, a gente está hoje envolvido com tantas opções, com tantas coisas, existem tantas necessidades, mas de tudo aquilo que você precisa, não abra mão do fogo de Deus na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua família. O fogo de Deus é que vai guardar você. Pastor, como é que eu busco o fogo? Como é que eu ando no fogo? Ande debaixo da direção de Deus. Se você estiver debaixo da direção, o fogo de Deus vai se manifestar na sua família. O fogo de Deus vai se manifestar na sua casa. Deus tem fogo para você. Olha que interessante. Paulo, em Atos 28:3, quando eles naufragam um navio que está conduzindo Paulo, a Bíblia diz que eles fazem uma fogueira e que eles juntam gravetos e colocam fogo naquela fogueira. Quando o fogo se manifesta, pega naquela fogueira, a Bíblia diz que a cobra, ela pula da fogueira e morde a mão de Paulo. Cobra, veneno, Satanás. Satanás, ele é um predador milenar. Ele conhece mais o ser humano que qualquer psicólogo que já existiu. Ele conhece exatamente quais são as suas vulnerabilidades, as suas necessidades. Ele não vai se manifestar na sua vida como um dragão de chifre, que se fosse assim, você iria identificá-lo com muita facilidade. Mas o diabo muitas vezes se manifesta, na maioria das vezes, de uma forma bonita. Como é que Satanás se manifestou para Adão e Eva? Apresentando para eles um desejo.
né? Dizendo a eles que ele iria suprir uma necessidade que eles teriam, uma fruta. Eu acho que é o abacate, tem gente que acha que é uma maçã. Apresentando para eles uma fruta, dando para eles uma coisa, entre aspas, boa. É exatamente assim que o Satanás se manifesta de maneira ardilosa e perigosa na nossa vida. Apresentando uma terceira pessoa para um casal que está frágil. Não é? Sei lá, o marido está brigado com a mulher, aí tem uma amiga no trabalho, um amigo no trabalho. É sempre apresentando para você suprir na sua vida uma falsa necessidade. E quando você está vulnerável, você acaba entrando nesse jogo de Satanás, porque não há fogo na sua vida. Agora, quando eu estou cheio de fogo de Deus, o diabo não chega nem perto. E quando o fogo chega, ele sai. A Bíblia diz que quando o fogo pegou na fogueira, a cobra pulou. Irmão, aonde tem fogo, a cobra não fica. A Bíblia diz que Satanás balançou a cobra no fogo e nada aconteceu com ele. Se você colocar fogo na tua casa, as cobras vão se manifestar. Fogo no teu trabalho, as cobras vão se manifestar. As cobras vão se manifestar quando o fogo começar a pegar na sua vida, o fogo começar a pegar na sua casa. Quem está traindo você, quem está enganando você, aquilo que está oculto será revelado. O fogo revela do que as pessoas são feitas. Coloca fogo na tua casa. Enche a tua casa de fogo de Deus. Busca o batismo com o Espírito Santo. Seja avivado pelo Senhor. Vai ler a palavra, ora em casa, ora a Deus. Busca a Deus no teu secreto. Fala, Senhor, eu quero o teu fogo. Fuego de Deus. Fogo de Deus no teu coração. Busca o Senhor. Se você buscar, a Bíblia diz, Ele vai se revelar a você. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor. Ele quer ser achado por você. Nas madrugadas, no teu trabalho, nos intervalos do seu trabalho. Busca a Deus. Porque o que você precisa, querido, é do fogo de Deus na sua vida. Para você não ser confundido pelas estratégias de Satanás. Em terceiro e último lugar, a Bíblia diz que havia nuvem, a direção, o fogo de Deus, a proteção. Havia o maná. Fala assim, maná. A provisão de Deus. O povo ficou um tempo sem comer e apresentam para Moisés uma crise de fome. E interessante que, se você olhar na Bíblia, a ordem das coisas, o maná vem depois de Deus se revelar como nuvem. Então, a prioridade para a tua vida é a direção. E junto da direção, Deus vai enviar a provisão na hora certa. Mas Deus quer conhecer e provar o teu coração. Muitas vezes fala assim, o povo está com fome. No deserto não tem nada. E tem vezes que é assim, né? Aparentemente parece que não tem nada, não tem saída, não tem solução. Você está debaixo da direção, obedecendo a Deus, lá quietinho, de jeito legal. E parece que não tem saída. Como é que vai ser isso? A Bíblia diz, Moisés, fala com o povo. Êxodo 16, 13. No final da tarde, olha só, apareceram codornizes, frango, que cobriam o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes a geados estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros, o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse Moisés, este é o pão que o Senhor lhe deu para comer. Assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, falta de confiança, outros menos. Quando mediram um jarro, quem tinha recolhido muito não teve mais, e não faltou para quem tinha. Cada um recolheu o quanto precisava. O maná então começou a se manifestar sobre a vida do povo. O maná aqui não é apenas só comida. Não tem a ver com comida. O maná é uma aula, um ensino de uma dependência diária de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que quem colhia demais e guardava em casa, apodrecia para o dia seguinte. Não adiantava guardar. Não vamos guardar aqui porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Isso é uma afronta contra Deus. Apodrecia. Isso é, o Senhor estava ensinando o povo a depender dele todo dia, a saber que vai ter provisão amanhã também. Descansa o teu coração, irmão. O Senhor está no presente, é o que está no passado, Ele já está lá no teu futuro. Tem provisão de Deus para você hoje e vai ter provisão de Deus para você todo dia. Deus estava ensinando aquele povo, que estava já há algum tempo sem comer, a depender dele. Deus estava, nada aqui é à toa. Deus está com esses ensinamentos,
mudando a mentalidade daquele povo que estava acostumado a viver como escravo. E como escravo no Egito, tinha panela, tinha frigideira, tinha ração acostumada todo dia para eles, não faltava comida no Egito. Escravo não fica sem comer, escravo trabalhava, tinha comida. Você entende isso? Então, às vezes nós temos saudade de um passado, mas nós éramos escravos. Deus dizendo, olha, comigo não vai ser como era no Egito. Eu quero libertar vocês dessa mentalidade escassa, de uma coisinha pequenininha todo dia. Vocês vão se alimentar todo dia um pouquinho aqui no maná. Vai parecer que não é nada, mas calma, eu estou ensinando vocês a aprenderem a ter liberdade, a depender de mim. Porque já já vocês vão entrar na terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Mas eu não posso acessar o leite e o mel se eu não aprender a me desconectar das cebolas e dos alhos do Egito. Então até quando eles comeram o maná, disseram, Moisés, que saudade do Egito. Que saudade da cebola, do alho. O que a gente viveu lá? Mas gente, vocês calma, você não tem ideia do que o Senhor está reservando para vocês. O Senhor só está ensinando para vocês a depender dEle. Ensinando vocês uma lição para que vocês cresçam. A Bíblia diz que o maná caía todo dia. Do céu como orvalho. Não é? E tem gente que, aquela frase, né? Você acha que pensam, o dinheiro cai do céu? Eu falo, acho sim. Sim, cai do céu. Fala assim para alguém, cai do céu sim. Sai do céu. Cai do céu e dá em árvore, para quem crê em Deus. Cai do céu, querido. Caía do céu de manhã, acordava de manhã, tinha um orvalho lá, ó. A matéria-prima do sustento. Eles pegavam aquele maná, cozinhavam. Quando o povo começou a reclamar do maná, aí vem esse texto. Deus manda codornizes. A Bíblia diz que elas voam mais ou menos, eu acho que é 70 côvados. Em outro texto que a Bíblia fala isso, elas voam a 70 côvados de altura, se eu não estou enganado, que é mais ou menos a altura da cintura de uma pessoa. Deus manda as codornizes voarem e, você imagina, deserto, não tinha como pegar carne, as aves vinham voando, e a explicação científica, histórica, é que elas voavam muito tempo no deserto, elas ficavam cansadas e desciam o voo. Voava na altura da cintura. Faz assim com a mão assim, ó. Era só fazer assim, ó. Só fazer assim e já pegava o alimento. Irmão, você está entendendo isso aqui? Quando eu ando na direção de Deus, a bênção de Deus vai vir aqui, ó. Ninguém vai entender, não vai ter como explicar. Mas você está comendo carne no deserto? É o Senhor que mandou para a gente. É Deus que mandou na minha mão uma oportunidade, uma empresa que alguém, não quero mais, fica para você. Mas como é que é isso? É o maná. É a provisão de Deus para quem está debaixo da sua direção. Tanto é que a Bíblia diz que quando eles olharam para aquele maná, a palavra deles era, o que é isto? Porque o maná era uma coisa inédita, surpreendente. Dizia, o que é isto, querido? Eu quero declarar que na sua vida vai ser assim. As coisas vão acontecer quando você estiver debaixo da direção e vão perguntar, meu Deus, o que aconteceu? O que é isto? É a bênção de Deus na minha vida, é o milagre do Senhor. O que é isto? Como é que aconteceu? De onde veio? Não tem explicação. É o Senhor na minha vida. Fica na direção, meu irmão. Fala para alguém, fica debaixo da direção de Deus, porque Deus tem maná para você. Não vai faltar comida no deserto, não vai faltar carne, a roupa não vai rasgar. A direção de Deus vai te levar para a terra prometida. Direção de Deus. Agora, interessante, o maná, a Bíblia diz que todo dia caiu o maná. Todo dia. Fala para alguém, todo dia. Fala para alguém assim, ó. Milagre não anula responsabilidade. Deus podia mandar o frango do Nandos pronto para eles. Deus podia mandar o pão pronto. Mas, fala para alguém assim, ó. Deus vai te dar a matéria-prima. Mas é você que vai ter que cozinhar. Deus está ensinando para eles, lembra? Deus está ensinando para eles a produzir o seu próprio sustento. Eles eram escravos. Então Deus está ensinando aquele povo a ter uma mudança de mentalidade. Lembra? Metanoia. Mudar a forma como você enxerga as coisas. Agora você é livre em Cristo. Você não depende mais de porção de escravo. Viver preso como escravo, a estar limitado àquela porção de escravo. Escravo não tem futuro.
Escravo não tem sonho, o escravo não planeja nada. O escravo sabe exatamente como vai ser a sua rotina, todo dia igual, a vida inteira igual, sempre do mesmo jeito. Deus está ensinando aquele povo, ó, se você pegar aquilo que eu te der e trabalhar, eu vou levar você para algo muito maior. Não tem limite para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Deus está ensinando o povo a sonhar, a se desenvolver, a abandonar uma mentalidade de escravo e a entender que com Deus não há limite. Com Deus há um futuro para você, irmão. Deus está transicionando a mente de pessoas aqui. Você não é mais escravo, agora você é livre. E Deus está te ensinando a produzir, a multiplicar o talento que Ele te deu. Lembra para Mateus 25? Deus deu um talento para um, 2 para outro, 5 para outro. E aí cabe a cada um de nós multiplicar o talento que Deus já colocou sobre a tua mão. Pastor, só tem 5 pães e 2 peixinhos, só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. É só esse pouquinho na mão de Deus que Ele vai fazer um grande milagre na tua vida. Você só não pode reter. O escravo retém. O escravo tem medo de gastar, medo do futuro, medo do amanhã. Você não precisa mais ter medo do amanhã. É entender que aquilo que Deus colocou na tua vida é o pouco de hoje, é o que Deus vai multiplicar para chegar no amanhã. Tem deserto, tem dia ruim, tem dia mal, tem, mas não sai de baixo da direção de Deus não, porque tem terra prometida para você. O diabo vai querer te influenciar, colocar uma bala na tua boca, antecipar um projeto, antecipar a hora. Não, mas está demorando muito, e a gente vai buscar um atalho, a gente vai buscar uma saída mais rápida, humana, como foi Sara com Abraão, e a gente se atrapalha, porque Deus tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Não adianta eu receber uma bênção antes da hora, e é por isso que você está vivendo tantas coisas na sua vida. O que você está vivendo hoje na sua vida é uma preparação de Deus para onde você vai chegar amanhã. Aprende com Deus para que você esteja preparado para viver e experimentar o milagre. Eles tinham que pegar a comida de manhã, assar aquela comida, fazer o pão, arregaçar a manga, multiplicar. A bênção de Deus não anula o trabalho. Pelo contrário, a bênção de Deus, ela faz o teu trabalho prosperar. Levanta a tua mão direita, que eu declaro em nome de Jesus, que a mudança de mentalidade vai fazer você enxergar que você trabalha, mas o teu trabalho é abençoado por Deus. Onde você colocar a sua mão, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar, colocar ideias, talentos, coisas na tua mão para você produzir o teu maná, o teu sustento, para que você e a tua casa prosperem como nunca ainda nesse ano, nessa terra, em nome de Jesus. Pega essa palavra aí, querido. Pega essa palavra, vai produzir o teu maná. Abre os teus olhos. Fala com Deus, Senhor, abre os meus olhos para que eu enxergue onde está o maná que o Senhor mandou para mim. Eu não quero perder mais tempo, eu quero enxergar a bênção do Senhor na minha vida. Eu quero produzir o meu pão. O maná era o pão que desceu do céu. E a Bíblia nos ensina que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Isso aqui é um fato que aponta para Jesus. O maná, Jesus disse, eles comeram o maná do deserto. O maná que sustenta só de dia, mas o Senhor é o pão vivo que nos alimenta todos os dias. Mais do que um sustento humano, eu preciso do maná celestial. Eu preciso de Cristo na minha casa, de Cristo na minha vida. E para finalizar, a Bíblia diz em Êxodo 15, que quando Moisés conduz o Israel pelo deserto, do Mar Vermelho até o deserto de Sur, 3 dias de caminhada, sem encontrar água. Chegaram a Mara, não podia beber água, porque lá a água era amarga, por isso o lugar era Mara. Agora outro problema no deserto aparece, não tem água para beber. Comeram carne, comeram pão, mas não tinha água. Chegando no lugar, fontes de água. E as fontes eram amargas. A Bíblia diz que Deus fala com Moisés, Moisés, pega um graveto daquela árvore, lança sobre a água. Quando ele lançou aquela madeira sobre a água que era amarga se tornou uma água potável, e todos tiveram a sua sede completamente saciada. Às vezes no deserto, Deus nos permite passar por algumas estações, a estação da amargura. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você está amargurado por algum fato da sua vida. Você perdeu um ente querido, você foi traído, você está vivendo um tempo de amargura na sua casa. Um problema que afetou a sua casa, uma doença, uma limitação, uma necessidade. Você anda com a sua alma amargurada. Isso fala sobre sede. Não é? Você quer beber, você quer se saciar e você não consegue. O seu coração está amargurado, triste, deprimido, passando por uma situação de amargura na sua vida. É exatamente assim que a gente se encontra muitas vezes na travessia do deserto.
Mas querido, Deus, lembra, Deus não vai deixar você ficar sozinho no deserto. O Senhor está com você, mesmo nos dias de amargura. E aquele lugar que era um lugar de amargura, se tornou um lugar de refrigério. Eu quero declarar para você que na travessia do deserto, no sol escaldante, Deus tem um tempo de refrigério para você. Você não vai ficar o tempo todo trabalhando, suando a camisa e pesado, e crise, problema e briga. Deus vai dar um refrigério para você também. Essa madeira que Moisés lança sobre a água, madeira na Bíblia aponta para Cristo, cruz. Onde Cristo toca, a amargura sai. Na festa que Jesus entra, tem vinho de alegria. Onde Jesus toca a cura, onde o Senhor entra tem renovo, tem vida nova, tem um tempo de refrigério para você. Olha quanta coisa esse povo experimentou na travessia do deserto. Deus foi com eles em todas as etapas da vida deles, não abandonou eles em nenhum momento. Não entristeça o teu coração, não fica preocupado, em dúvida, o Senhor está com você. Deus está com você em todos os momentos da sua vida. Talvez mesmo nesse momento de amargura, de tristeza que você está enfrentando, uma vida amarga, sem graça, mas onde Cristo toca, Cristo transforma. Vamos orar? Fica de pé no seu lugar, por favor. Lembra daquela mulher em João 4? Quando ela vai ao poço tirar água e ela está Jesus está com sede e pede para que ela o dê água. Ela fala, eu não posso, eu ser um homem, eu sou uma mulher, eu sou samaritana, você é um judeu, como é que você pede água para mim? Jesus fala, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, eu sou a água da vida, aquele que beber da minha fonte, nunca mais terá sede. O Senhor é o Deus que deseja saciar e a gente experimentar na nossa vida aquilo que era amargo, vai ser um tempo de refrigério, de alívio para a tua alma, em nome de Jesus. Olha o resultado de tudo isso, a gente andar debaixo da nuvem de Deus. Êxodo 23. Eis que envio um anjo à frente de vocês, para protegê-los por todo o caminho, e fazê-los chegar ao lugar que eu preparei. Preste atenção no que ele diz. Não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser, fizerem tudo que ordeno, serei inimigo dos seus inimigos, e adversários dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês, e os fará chegar na terra dos amorreus, dos ferezeus, dos cananeus, e eu os exterminarei. Eu quero declarar que vai acontecer com você isso em nome de Jesus. Se você obedecer o Senhor, meu irmão, andar debaixo da direção de Deus, Deus vai exterminar os teus inimigos. Ninguém vai conseguir se suster diante de você. Outra promessa da palavra, o resultado disso: não se curvem diante dos deuses deles, nem prestem culto, nem sigam suas práticas, destruem tudo, quebrem as colunas sagradas, prestem culto somente ao Senhor, e Ele os abençoará, dando-lhes a vocês alimento e água. Não vai faltar sustento para a sua casa, em nome de Jesus. Olha que lindo: tirarei a doença do meio de vocês. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, e nem haverá mulher estéril. Eu quero declarar em nome de Jesus: se você estiver debaixo da nuvem, a doença não vai tocar na sua casa, a doença não vai dominar a sua vida, não vai ter esterilidade na família, esterilidade no trabalho, nenhuma esterilidade vai tomar conta da tua vida. Você vai prosperar em nome de Jesus. Farei completar-se o tempo da duração da vida de vocês. Mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá confusão em todas as nações que vocês encontrarem. Você vai ter saúde e vida para ver os filhos dos seus filhos. A morte não vai tocar na tua casa. Deus será com você. Irmão, Deus cumpre promessas para aquele que não sai debaixo da sua nuvem. Fala para alguém: não sai debaixo da nuvem não. Fica debaixo da nuvem do Senhor, porque Deus tem sustento, Deus tem direção, Deus tem fogo para você, em nome de Jesus. Vamos orar. Fecha os teus olhos nesse momento. Pai, nós queremos apresentar ao Senhor, Pai, cada vida que está aqui, de cada coração nessa manhã, Pai. Pessoas que estão talvez sendo influenciadas a mudar de rota, influenciadas, ó Deus, a entrar por uma porta que não foi o Senhor que abriu.
ou a confrontar uma porta que foi o Senhor que fechou. Deus não deixa o teu povo ficar confundido nessa terra, nesse ano. Abre portas, abre caminhos. Nós repreendemos, ó Deus, Faraó, repreendemos, ó Deus, a peste noturna, repreendemos o sol escaldante. Nós declaramos, Pai, que haverá maná sobre cada família, haverá maná sobre cada casa, haverá água. Ó Pai, remove toda a amargura do coração do teu povo, para que eles vejam a sua glória. E o Senhor se manifestou naquela nuvem, e o Senhor se manifestou diante daquele povo. Pai, manifesta a tua glória hoje aqui no meio desse povo. Desce com a tua nuvem aqui, Senhor. Oh Jesus, oh Jesus, vamos adorar o Senhor. Aquela música diz assim, ó: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. A palavra de Deus está válida sobre a tua vida. A palavra de Deus está válida sobre a tua casa. Oh meu irmão, você pode estar passando um deserto, dificuldade, crise na tua vida, mas a palavra de Deus está valendo sobre você. Você vai chegar na terra prometida. Há uma palavra sobre a tua vida. Posso enfrentar o que for? Vamos? Pode passar. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Fala isso, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Oh Deus, não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deixa eu orar por você aqui. Essa palavra no meu coração, a direção de Deus vai mudar o rumo da tua história. A direção de Deus vai fazer por você o que mais ninguém pode fazer. Pastor, eu estou confuso, perdido, angustiado. Eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Você está fora da direção. Longe da nuvem, você precisa voltar para baixo da nuvem de Deus. Porque onde a nuvem está, tem direção, tem propósito, tem provisão de Deus. Agora, quando eu saio da direção de Deus, as coisas começam a se confundir na minha vida. A Bíblia diz que esse povo, quando chega na terra prometida, no dia que eles pisam na terra, está no texto, depois você lê em casa, Josué entra na terra. No dia que eles entraram, o Senhor falou assim: Josué, a partir de amanhã não vai ter mais maná, não vai cair mais maná do céu. Agora, Josué, vocês vão plantar e vão colher nessa terra. Agora tem uva, tem banana, estou aqui conjecturando, tá? Tem uva, tem leite, tem mel, tem comida, tem prosperidade, tem abundância. Agora não tem limite para aquilo que eu vou fazer na vida de vocês. Vocês vão prosperar nessa terra, meu irmão. Quando você está debaixo da direção de Deus, Deus te leva para uma terra de prosperidade, de vida. Quem sabe tem alguém aqui nessa manhã, você está debaixo da nuvem, você está afastado, está distante, está longe da presença de Deus. Por algum motivo você enfraqueceu na fé. Por algum motivo você deixou as circunstâncias da vida sufocarem a tua fé. Você está perdendo a fé, a tua confiança, a tua energia para viver, a sua confiança em Deus. Deus quer ser confiado. É entregar o controle da tua vida para o Senhor. É dizer: Senhor, eu entendo que tem direção de estrela, eu entendo que tem muitas tecnologias, tem muitas opções, mas eu vou decidir, eu vou entregar o controle para o Senhor. Quando eu vou entrar no avião daqui a pouco, quando eu entro no avião, quem tem o controle da minha vida é o piloto. Não adianta eu gritar, eu chorar, se o avião cair, não vai acontecer isso não. Mas o piloto está na cabine lá. Você está no Uber, não está? Peguei Uber ontem, Uber correndo aqui para todo lado. Se o Uber jogar o carro no rio, já era. Quando você entra no Uber, você entregou o controle da tua vida para o Uber. Você está entregando o controle da tua vida para o Uber, para o piloto de avião, para o cara que faz a tua comida. Você sabe que colocou um veneno ali?
A gente entrega o controle para tanta gente o tempo todo, querido. Eu estou dizendo para você entregar o controle da tua vida para Deus. Para Deus dirigir você. Ele sabe o melhor para você. Ele conhece as tempestades do caminho. Ele sabe o que vai acontecer. O Senhor quer controlar a tua vida. Se tem alguém aqui que está fora da direção de Deus, sai do teu lugar. Pega essa licença onde você está. Vem aqui para o altar. Vem para o altar de Deus. Volta para a direção de Deus na tua vida. Vem para o altar vai dirigir a tua vida, o altar vai te guardar, o altar vai dirigir você nesse ano. Deus tem prosperidade para você. Deus tem prosperidade para a tua vida. Pastor, eu preciso da direção de Deus. Eu quero ser dirigido pelo Senhor aqui, nesse ano, nessa terra. Alguém, palavra para alguém aqui que está talvez afastado, distante, a sua fé foi enfraquecida. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que o inimigo não vai confundir você. O inimigo não vai confundir você. Você vai andar debaixo da nuvem de Deus. Você vai experimentar dias de prosperidade na sua casa, dias de clareza daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Sai do seu lugar, vem até o altar. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos. Assim como esse rapaz aqui. Existem mais pessoas aqui. Não, pastor, eu venho na igreja. Não é sobre vir na igreja. Você não está entendendo, querido. Você não está entendendo ainda. Não é sobre estar na igreja. Não é sobre vir ao culto. É sobre ter o fogo de Deus queimando no seu coração. É sobre ter o Senhor como coluna de fogo na tua casa. Eu não sei pelo que você tem passado. Palavras de maldição, desânimo, depressão, crise. Quantos problemas acontecendo. Querido, você precisa voltar para a direção de Deus. Você precisa estar debaixo da nuvem do Senhor. Em nome de Jesus. Movimente-se. Eu não sei onde você está. Talvez alguém que está aqui afastado. Pastor, estou afastado da igreja, afastado de Jesus. E hoje eu preciso voltar. Eu quero entregar o meu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ninguém conhece você melhor do que Deus. Tem coisa, não é o tempo passar, não é dinheiro, não é amigo, não é influência. É uma decisão de dizer, eu quero voltar para debaixo da nuvem de Deus. Você com a sua esposa, com a sua família, vem para o altar. Pastor, nós queremos tomar a decisão de estar debaixo da nuvem do Senhor. A gente está perdido, confuso com algumas coisas, mas a gente quer tomar essa decisão. A gente vai ficar debaixo da nuvem de Deus. Nós não vamos sair debaixo da direção de Deus. Direção de Deus, direção de Deus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A maior necessidade que você tem, que um ser humano tem, é direção. Sabe por quê? Tem gente, eu vou dizer isso aqui com muito temor. Talvez pessoas aqui, você tá muito bem no que você faz, correndo, e a coisa acontecendo. Mas velocidade não tem nada a ver com direção. Eu posso estar correndo muito rápido, mas na direção errada. Alguém já colocou o endereço errado? Mesmo endereço igual em outro lugar? Aí você vai tranquilo, quando você chega no lugar, fala, ih, caramba, não era aqui que eu tinha que chegar, completamente errado. Porque a questão da velocidade, eu posso devagar, mas eu estou na direção certa. Não é sobre velocidade, não é sobre ritmo, cada um tem um tempo, uma velocidade. Deus está trabalhando na vida de cada um aqui, querido. A questão é, ajusta o teu GPS, ajusta a direção de Deus na tua casa, volta a servir a Deus com amor, volta a amar a Cristo, volta a priorizar Jesus na tua vida. Vai devagarinho, vai devagar, mas vai na direção certa, porque numa hora certa